Epílogo. Janeiro. Mary riu alto quando Jack girou em seus braços fortes na calçada em frente à nova casa deles em Palo Alto, um subúrbio a 30 minutos ao sul da cidade e a 5 minutos de seu novo escritório no coração de Vale do Silício. Ela enlaçou os braços ao redor do pescoço dele e ficou maravilhada, pelo que parecia ser a milésima vez, com o fato de ele ser realmente dela. Nossos novos vizinhos estão provavelmente olhando por detrás das cortinas pensando coisas sobre o novo casal maluco do quarteirão. Malucos de amor, ele disse, antes de realmente dar aos vizinhos algo para poderem comentar ao beijá-la apaixonadamente. Ofegante no momento em que ele afastou sua boca da dela, foram necessários alguns minutos para perceber que ele a estava carregando pela entrada da frente. Jack pegou a chave da mão dela e abriu a porta. Pronta para entrar, Sra. Sullivan? Deus, como ela o amava e como ficava emocionada toda vez que percebia que agora era uma Sullivan também. Dessa vez, era ela quem beijava Jack em plena vista da vizinhança. Leve-me para casa, Jack. Seu coração se encheu de alegria ao ser carregada pela entrada da casa até a sala de estar. Lentamente, ele a colocou no chão, certificando-se de que suas curvas deslizassem contra seus músculos em todos os lugares possíveis. Quando a mudança chega? Ela perguntou com a voz rouca, da necessidade que ficava cada vez mais forte a cada dia que estavam juntos. Em 1 hora. Ela começou a tirar a camisa dele e dizer: temos tempo suficiente para batizar nossa casa adequadamente. As mãos de Jack também ficaram ocupadas tirando as roupas dela, e os dois estavam quase nus quando ela se lembrou de trancar a porta e fechar as cortinas. Conforme ele se movimentava pela sala para chegar até ela, mais uma vez Mary ficou surpresa por sua incrível beleza masculina. Toda vez que ela via seus ombros largos, os músculos abdominais bem modelados, as pernas fortes, perdia um pouco mais do autocontrole. Um pouco depois que ele chegou perto dela, Mary pulou em cima dele, enlaçando braços e pernas ao redor do amado. Ele reagiu abaixando-a no tapete macio e beijando-a absolutamente. 1 hora mais tarde, quando a mudança chegou, eles já estavam completamente vestidos e zonzos, como 2 crianças levadas que tinham sido pegas escondendo pote de bolacha. Mary orientou a organização da mobília e Jack supervisionava a montagem de seu home office para que ficasse bem parecido com a velha garagem em que ele e seus sócios trabalharam por tanto tempo. Depois que todos foram embora, Mary e Jack andaram de mãos dadas pela porta-balcão que dava para o quintal. Ele a apertou contra seu peito e disse: um dia vou construir uma casa na árvore com os nossos filhos naquele carvalho. Ela inclinou a cabeça em seu ombro ao olhar para o céu e pelas folhas das árvores. E podemos fazer o almoço de domingo debaixo das sombras dos galhos, do mesmo jeito que a minha mãe costumava fazer todo fim de semana quando eu era criança. Não doía mais pensar na Itália, e Jack adorava ouvi-la contar suas histórias em italiano, conforme ia ficando cada vez mais fluente na língua nativa dela. Mas, embora ela tivesse adorado redescobrir a cidade onde passou a infância durante o Natal, sabia que estava exatamente onde deveria estar. Mary Sullivan estava finalmente em casa. Fevereiro. Jack estava fazendo planos para o Dia dos Namorados por semanas. Assim que Mary acordasse, haveria dúzias de rosas esperando por ela em cada cômodo da casa, mas ele também teria um prato de panquecas em formato de corações fumegantes, prontas para serem servidas na cama. Em seguida, faria um passeio de barco pela Baía de São Francisco e jantaria em um restaurante sofisticado, fechando a noite com dança. Ele daria a ela um Dia dos Namorados perfeito e memorável. Jack estava cheio de massa de panqueca quando o telefone tocou. Ele atendeu rapidamente antes que pudesse acordar Mary.
5 minutos depois, já estava xingando quando desligou. De alguma forma, as rosas que encomendou tinham sido entregues na casa errada e a mulher que recebeu ficou tão encantada que o marido implorou ao rapaz da entrega que fingisse tê-las levado à casa certa. A florista prometeu entregar as flores de Mary logo, isso se elas conseguissem encontrar a quantidade certa àquela altura. Um pouco mais tarde, a chuva que ficou ameaçando a noite toda começou a cair, junto com um vento forte. Já era o passeio de barco romântico. Nenhum dos dois iria curtir passar mal em um passeio. Tudo bem, então ele garantiu que iria servir a melhor panqueca do mundo e então improvisaria o restante. 15 minutos depois e uma dúzia de panquecas nada comestíveis mais tarde, por que diabos a maldita massa não queria cooperar? Mary entrou na cozinha. Os olhos dela se arregalaram diante da inesperada e enorme bagunça. Jack, se você estava com fome, poderia ter me acordado para fazer panquecas. Eu ia surpreender você com um café da manhã na cama no dia dos namorados. Ele tirou uma das coisas horríveis da frigideira e a levantou. A esposa sempre lhe tirava o fôlego, mas ainda mais quando olhava para ele com tanto amor. Ah, Jack, elas estão em formato de coração, que doce. Frustrado por seus planos terem se transformado em um enorme desastre, ele foi contando em detalhes tudo o que havia dado errado naquela manhã e no restante do dia. Mary jogou a cabeça para trás e riu. Que bagunça espetacular! Embora ele estivesse começando a achar graça de si mesmo, precisava que ela soubesse a verdade. Era para ser o dia mais romântico da sua vida. Ainda rindo, ela se aproximou mais dele e disse: rosas e panquecas em formato de coração e passeios de barco são coisas maravilhosas. E eu amo o cuidado e o carinho para o dia de hoje. Mas quer saber o que eu acho romântico mesmo? Ele nunca conseguia pensar direito com ela em seus braços e era preciso se concentrar demais para verbalizar uma frase. Conte-me, anjo. Primeiro, o modo como você leva café na cama toda manhã. Ele a lembrou. Fica frio antes que você consiga tomar o primeiro gole porque não consigo tirar as mãos de você para deixá-la beber enquanto ainda está quente. Entendeu o que eu quis dizer? Muito romântico, ela disse ao se aninhar ainda mais nele. E também a forma como você me dá o melhor lugar no cinema e faz com que eles mergulhem a pipoca na manteiga e no sal, porque você sabe que é o meu pecado favorito. Tirando você. Ela delicadamente tirou o cabelo dele dos olhos. Amo o jeito como você sempre segura as minhas mãos quando caminhamos e como você olha para mim como se não pudesse acreditar que eu sou sua. E também o fato de que todos os dias que passamos juntos são os mais românticos da minha vida. Eu te amo. Também te amo. Ela ficou nas pontas dos pés para beijá-lo, e um pouco depois que seus lábios encontraram os dele, ela sussurrou: Feliz Dia dos Namorados. Março. As vendas da agenda eletrônica de bolso foram espetaculares durante o Natal e continuaram subindo mesmo após esse período. Enquanto a imprensa ainda estava interessada na história de amor de conto de fadas de Mary e Jack, eles estavam mais interessados em qual seria a próxima invenção brilhante. Mary adorava observar o cérebro dele trabalhar quando ficava atentamente focado no escritório. Apesar da carga de trabalho pesada, ele era um marido maravilhosamente devotado. Mesmo assim, nos 2 últimos meses, ela aprendeu que um pouco de sedução podia ser uma forma bem valiosa de ajudar as sinapses de Jack quando eles ficavam encalhados com um problema. Ela estava quase no colo dele na hora em que ele percebeu sua presença. Por um momento, os olhos de Jack permaneceram concentrados e então, rapidamente, ficaram negros e aquecidos de prazer. Era disso que eu precisava, ele murmurou a pegá-la no colo. Bela inspiração. O curto roupão de seda foi aberto conforme ela foi enlaçando os braços ao redor dele. Ele acariciou seus seios com as pontas dos dedos. Tão linda, ele se aproximou da curva do pescoço dela e sentiu seu perfume. Tão doce, ele pressionou os lábios na orelha dela. Tão macia. Mary entrou no escritório para tentar provocar Jack por alguns minutos, mas em questão de segundos, era ele quem a seduzia.
Ela nunca imaginou que maridos e esposas pudessem continuar com sexo tão travesso, mas à medida que Jack tirava o roupão dela completamente, a erguia em sua mesa e a penetrava com impulsão perfeita, ela rapidamente e com alegria descobriu que podiam sim. Agora sim, ele disse ao ficar mais perto dela um pouco depois e levá-la ao quarto para continuar a sedução iniciada no escritório. Essa é a forma perfeita de terminarmos um dia de trabalho. Ela se deitou com ele na cama e concordou. Absolutamente perfeita. Abril. O urso de pelúcia estava esmagado entre Jack e Max quando os dois homens se abraçaram. Parabéns, Max. Depois que Mary parabenizou Max também, o irmão de Jack disse: Não vejo a hora que vocês dois conheçam meu novo garotinho. Ele parecia ao mesmo tempo exausto e extasiado ao levá-los de volta à ala da maternidade. Assim que entraram no quarto de Cláudia, Ian imediatamente pulou da cama e foi para os braços de Jack. Sou o irmão mais velho. Jack deu um beijo estalado no garotinho. Parabéns, senhor incrível. Ian ergueu os braços para cumprimentar Mary em seguida. O bebê Adam é pequeno. Sim, Mary disse ao abraçá-lo, e ele é perfeito, assim como o irmão mais velho dele. Cláudia estava brilhando de felicidade. Estou tão feliz por vocês estarem aqui, nós todos estamos. Não perderíamos este momento por nada, Jack disse a ela. Quando Max contou que Cláudia havia entrado em trabalho de parto, Allen ofereceu-lhes o jato particular de São Francisco até Seattle. Cláudia entregou o recém-nascido nos braços de Jack, e Adam arregalou os olhos para ele. Ele é uma gracinha, não é? A cunhada concordou e Max ficou ao lado dela para que ela se apoiasse nele. É por isso que decidimos que o nome do meio dele deveria ser Jack. Mary acariciou o rosto do bebê com as pontas dos dedos, maravilhada. Adam Jack Sullivan. Ela sussurrou: Você é um garotinho de muita sorte por ter nascido nesta família extraordinária. Ian puxou o cabelo dela para chamar a atenção. Eu também, sou um garoto de sorte também. Nós todos somos, Jack concordou. Ethan passou pela porta com uma enfermeira bonitona toda agitada e, obviamente, encantada que usava salto alto. Desculpe, mas há muita gente aqui, ela tentou protestar. Mas quando ele lançou a ela um de seus sorrisos conquistadores e disse, por favor, ela simplesmente ficou roxa e partiu. Ouvi dizer que há um novo Sullivan. Ethan ergueu uma garrafa de champanhe em cada mão. Vamos celebrar. Maio. Já posso abrir os olhos? Mary pergunta enquanto Jack ajuda a sair do carro. Ela sabia que eles iriam passar o fim de semana no Lago Tahoe, mas ele pediu que ela fechasse os olhos um pouco antes para que o destino final no lago fosse uma surpresa. Em breve, ele prometeu. A voz grave dele fez com que o sangue corresse em seu corpo. De olhos fechados, ela estava deliciosamente consciente da sensação da palma da mão dele na dela e do perfume masculino. Depois de dar uns 20 passos, ele disse, pode abrir os olhos. Feliz aniversário, anjo. Eles estavam em pé na beira do lago de uma baía particular cheia de pinheiros. Toda a neve de inverno havia derretido no fim de maio e o lago estava azul cristalino. Os pássaros gorjeavam e o sol lançava faíscas dançantes por toda a superfície da água. Que lugar bonito! Quando ela se virou para dar um beijo nele, Mary percebeu que havia uma cesta de piquenique na mão de Jack. O grande número de atores e modelos com que ela havia celebrado os aniversários anteriores não era nada perto do piquenique tranquilo sob os pinheiros de Tahoe com seu marido. Obrigada por me trazer aqui. Depois de se sentar em um cobertor macio, ele disse, estou pensando que deveríamos construir o chalé bem neste lugar. Ela quase derrubou o copo de vinho que ele havia acabado de lhe entregar. Construir um chalé aqui? Seu belo sorriso roubou-lhe o fôlego mesmo antes de ele dizer, é nosso, Mary, todas as árvores e pinhas e grãos de areia.
Jack sabia que ela não precisava de presentes caros nem de gestos extravagantes para provar o quanto ele a amava, assim como ela sabia que não precisava de nada disso dele. Mas às vezes era exatamente a coisa certa a ser feita. Ela decidiu ao colocar o copo de lado e trazê-lo mais para perto para um beijo muito apaixonado, extravagante e generoso de agradecimento. Junho. Sei que você vai amar a Califórnia, mama. Por favor, venha ficar com a gente um pouco. Jack posicionou-se atrás de Mary para massagear os ombros dela, enquanto ela ouvia a recusa teimosa da mãe de entrar em um avião para visitar os Estados Unidos. Mal conseguindo controlar o suspiro, Mary disse: "Mande meu amor ao papá." Quando ela desligou, soltou um suspiro. Tentei, mas ela não sai de casa nem por uma semana. Claramente sentindo sua frustração, Jack pressionou-lhe um beijo no topo da cabeça. Adorei quando passamos o inverno na Itália. Que tal você me mostrar como a sua cidade fica no verão? A esperança fez o peito de Mary pular quando ela disse: "Mas sua carga de trabalho com a nova linha de produção, não vejo a hora." Alguns dias depois, Jack conseguiu exibir como suas habilidades com a língua italiana iam longe ao orientar o motorista do aeroporto até Rossiano. Fazia 6 meses, Mary estava assustada e cautelosa durante a viagem. Agora não via a hora de ver todos novamente. Ela saiu correndo do táxi para abraçar a mãe e lá ficou por um bom tempo. Finalmente, sua mãe a soltou para olhar para ela. O amor a deixou ainda mais bonita. "Estou feliz, mama." Mary instintivamente pegou a mão de Jack e disse: "Tão feliz?" "Que bom," disse a mãe, depois olhou incisivamente para a barriga chapada de Mary. "Mas um bebê a fará ainda mais feliz." Naquela noite, depois que a lua surgiu, o ar estava quente enquanto Mary e Jack subiram de mãos dadas ao topo da montanha acima da cidade. Sua mãe foi bem eloquente hoje ao explicar que eu posso ser um genro verdadeiramente bom, dando a ela muitos netos fortes e belas netas. Contudo, ele disse com um sorriso: "Ela fala muito rápido e eu preciso melhorar meu italiano. Então pode ser que eu tenha inferido algumas das coisas que ela disse." Mary teve de rir do novo foco da mãe. Agora que conseguira o casamento no Natal que sempre havia sonhado para a filha, Lúcia Ferrer estava pronta para que o próximo grande sonho se realizasse: os netos. Talvez, só talvez, Mary esperava, um recém-nascido finalmente a convencesse a viajar para a Califórnia. "Não vejo a hora de saber o que vocês dois aprontaram," ela disse. Nesse momento, Jack tirou o cabelo do ouvido dela e começou a sussurrar seus planos incrivelmente travessos para os dois, em perfeito italiano.